Giovanni Afonso, são 6 contratações, 5 já estão no CT, faltando o Barreal, que é prevista a chegada dele para amanhã. Quem de fato está com mais chances de estreia na próxima quinta-feira? Marcão, quem está com mais chances são 4, né? São Luizão, que esse está com o time desde o dia 3, desde a reapresentação. Então o Luizão é um jogador que deve pelo menos estar entre os relacionados. Zé Ivaldo, Marcão, aparece como o segundo com mais chances por ter alguns dias a mais do que os outros de treinamento, além de Léo Godoy e Tassiano, que neste momento treinam com o grupo no CT Rei Pelé. Então, estes 4 jogadores devem estar à disposição do técnico Pedro Caixinha, no mínimo no banco de reservas, tá? Para a estreia contra o Mirassol na próxima quinta. Agora, Tiquinho Soares, que aparentemente ainda não está treinando no CT Rei Pelé, deve ficar de fora da estreia, deve começar a atuar talvez na segunda ou terceira rodada do Campeonato Paulista, assim como Álvaro Barreal, que é aguardado amanhã no CT Rei Pelé para fazer exames e assinar contrato, Marcão. Portanto, das 6 contratações, a expectativa é que 4 estejam disponíveis, que são Luizão, Zé Ivaldo, Léo Godoy e também o Tassiano. Tá certo. Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Torcedor vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal. E essas estreias são importantes, hein, Giovanni Afonso? Essas estreias são importantes. Eu tenho visto algumas informações, né, dando conta que o Santos Futebol Clube vai ainda realizar contratações. É verdade, nós trouxemos essa informação ontem. O presidente Marcelo Teixeira quer contratar ainda mais 3 ou 4 jogadores até o término da janela do início do ano. Então nós teremos ainda mais contratações e o que eu escutei é que o grande jogador que o Marcelo Teixeira tinha prometido ainda não foi contratado, né? Então o Marcelo está buscando aí ainda uma grande contratação, uma contratação de impacto justamente ainda nesse começo de temporada. De 3 a 4 jogadores devem ainda ser contratados. O Santos ainda tenta o Gabriel Veron, né? O Santos tenta ainda o meia sueco, né, Giovanni? Tá um verdadeiro leilão entre Santos e Grêmio pelo Niklas Ellison, jogador do AEK da Grécia. Olha, parece que o jogador nesse momento tem a maior e melhor proposta do Santos, hein, Giovanni Afonso? A informação é exatamente essa, Marcão. O Santos está tentando a contratação do ponta-direita sueco / brasileiro Niklas Eliasson. Ele que estava negociando há algum tempo com o Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio estava tendo conversas até avançadas com o AEK Atenas, clube em que o Niklas Ellison defende, né? Eram conversas ali, o Grêmio estava confiante na contratação, porém o Santos entrou na jogada e o Santos entrou com interesse de comprá-lo. O Grêmio estava negociando o famoso empréstimo com opção de compra. A informação que chega do Rio Grande do Sul é que o Grêmio tentava um empréstimo custando 1 milhão de euros, mais uma opção de compra de 3,5 milhões de euros, enquanto que o Santos apareceu com uma proposta melhor e, de acordo com o Bruno Lima do portal Trivela, o Santos teria oferecido 5 milhões de euros pelo Niklas Ellison, superior aos 4 milhões de euros oferecidos pelo Grêmio. Então, as negociações estão rolando. O empresário, Marcão, do Niklas Ellison deu uma entrevista dizendo que o Grêmio era um lugar mais atrativo por conta de jogar com o Braithwaite lá, né, atacante dinamarquês da equipe do Grêmio, mas o Santos entrou na parada e aparentemente tem uma proposta melhor tanto para o jogador e como para o clube grego. Então tá nessa dinâmica. O Grêmio parece ser o lugar mais chamativo, mas o Santos financeiramente está apresentando melhores valores. Perfeito. Tá aí o Niklas Ellison, que pode chegar no Santos Futebol Clube. Um jogador que eu conheço pouco, né? Claro que a gente olha os números, é um atacante com poucos gols na carreira. Pelas informações, bate muito bem na bola. É um jogador ali que tem como principal características ser um atleta ali, um jogador que tem velocidade e também dá muitas assistências, né? Pelos números que nós temos aqui, é um jogador ali que dá muitas assistências, é o jogador do último passe. Então pode ser um jogador que pinte na Vila Belmiro. A proposta do Santos é uma boa proposta financeira para o atleta que tem mãe brasileira, é isso, Giovanni Afonso? Tem dupla nacionalidade, o Niklas Ellison, a mãe dele é brasileira, é isso?
É isso, Marcão. Ele é Opa, filho. probleminha na câmera. Giovanni, hoje eu vou falar uma coisa pra você. Hoje tá difícil o nosso querido Giovanni Afonso. Obra rolando lá, câmera ali laço. Hoje o Giovanni Afonso... Corrigido? Acho que agora Vamos foi. ver se ele Agora tá volta. tudo Vamos ver certo. se ele volta aqui, se a câmera do Giovanni Afonso volta. Agora voltou. Agora voltou no colorido. Giovanni Afonso, vamos lá. Marcão, sobre o Niklas, né? O Eliasson, ele é filho de pai sueco com mãe brasileira. Então ele tem dupla nacionalidade. A principal é sueca, Marcão. Inclusive ele já defendeu a sua seleção, mas ele fala português normalmente, então não teria esse problema de adaptação, né? A adaptação seria mais no estilo de jogo, já que ele nunca jogou no Brasil, né? Ele sempre jogou em times da Suécia, depois passou pelo futebol inglês, depois foi para o futebol grego, então seria a primeira experiência no Brasil, seja no Grêmio ou seja no Santos Futebol Clube, né? Então seria uma contratação, eu não sei se de impacto, Marcão. Pelos valores, provavelmente a maior que o Santos faria até o momento. Mas em relação a nome, é um jogador um pouco mais desconhecido, um jogador um pouco menos nos holofotes, né? Seria mais um nome para chegar, para fazer essa ponta cortando para dentro. Ele que é canhoto, que joga pela direita. Então seria uma peça importante ali no esquema do Caixinha, mas não seria o cara, esse jogador diferenciado que o Marcelo Teixeira tanto procura. É, perfeito. Agora, um nome de impacto que foi trazido ontem pelo portal UOL, Giovanni, aliás, é um sonho antigo do Santos Futebol Clube. Desde a última janela, o Santos vem tentando contratar o David Washington, que chegou a ficar muito próximo do Flamengo na última janela por empréstimo, mas ali por questões de documentação, falta de prazo, o Flamengo não concluiu o empréstimo do David Washington junto ao Chelsea. O jogador revelado pelo Peixe, David Washington, mais uma vez, não está sendo utilizado pelo Chelsea, né? Está jogando no Chelsea B. E a ideia do Chelsea é emprestar mais uma vez o atleta. Inicialmente a ideia era colocar o David Washington na Europa, mas as propostas que estão chegando para o jogador não são tão boas, né? Por isso, o Santos entra na parada tentando contratar o David Washington, Giovanni Afonso. Olha, é um jogador que saiu muito barato do Santos Futebol Clube. Me parece que saiu apenas com 6 gols marcados, enfim, uma quantidade baixa de gols marcados pelo time principal do Santos Futebol Clube. Será que poderemos ter David Washington no Santos Futebol Clube, Giovanni Afonso? É difícil, mas pode acontecer, Marcão. De acordo com o portal UOL, o Santos de novo vai tentar a contratação do atacante David Washington, menino que foi revelado pelo Santos e foi vendido em 2023 para o Chelsea. O Santos estaria com a ideia de repatriá-lo por empréstimo para essa temporada de 2025. O David, que não vem recebendo oportunidades no time principal do Chelsea, Marcão. Nessa temporada foram apenas 13 jogos, com 9 gols marcados aqui. 13 jogos, 9 gols marcados e 3 assistências pelos torneios sub-21 ali. Ele só estreou no profissional pela Copa da Inglaterra, que é uma Copa ali que normalmente os times utilizam um time reserva. Então é um jogador que não está recebendo oportunidades no futebol inglês e a ideia do Santos seria repatriá-lo por empréstimo, Marcão. As informações que nós temos é que o Chelsea tem como preferência emprestá-lo para o futebol europeu, mantê-lo ali no futebol europeu para ganhar a experiência necessária para jogar no Chelsea, mas o Santos quer entrar na parada, o Santos vai fazer a sua proposta e tentar convencer o Chelsea na Inglaterra. As conversas ainda estão em estágio inicial, então se eu fosse o torcedor, Marcão, teria um pouco de calma nessa novela David Washington. É possível, mas dificilmente vai acontecer. Eu acho difícil que aconteça, primeiro porque existem outros clubes interessados no David Washington, tanto aqui no Brasil como também fora do país, né? Nós sabemos que a ideia do Chelsea é emprestar o David Washington para um clube europeu, né? Para que de fato ele ganhe casca na Europa e quem sabe volte mais à frente para o Chelsea para exercer ali o papel no time principal. O David Washington foi um grande absurdo a saída do David Washington da forma como ele saiu, né? Foram 16 milhões de euros. Para mim, eu sempre costumo dizer que é caso de polícia a venda do David Washington. Um jogador talentosíssimo, por mais que ainda não tenha acontecido na Europa, não tenha rendido aquilo que se espera dele na Europa. Futebol inglês é muito complicado como porta de entrada, né? Eu acho que por isso que muitos jogadores acabam indo primeiro para Portugal, depois, né, de Portugal, aí sim você vai para o mercado principal, como Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha também, né, que hoje tem um campeonato
fortíssimo. E aí quando o David Washington vai para o Chelsea, que é um grande clube do futebol inglês, que hoje é o campeonato mais difícil do mundo, é claro que ele sente, né? O garoto não estava pronto, porque sequer jogava no time principal do Santos. Então foi um absurdo o que fizeram com o David Washington, mais uma obra do péssimo Andrés Rueda, o pior presidente da história do Santos, que não só atrapalhou as finanças do clube, mas como também atrapalhou a carreira do atleta. Olha o que fez o Andrés Rueda com o Santos e com o David Washington, porque o Santos não ganhou aquilo que poderia ter ganho e o David Washington não ganhou a bagagem, a minutagem que deveria ter conquistado jogando pelo Santos Futebol Clube. Foi um verdadeiro absurdo o que fez Andrés Rueda, com a conivência do Conselho Deliberativo, com a conivência do Comitê Gestor, com a conivência de todo mundo. Uma das maiores vergonhas a venda do David Washington. Sou totalmente a favor de ver o David Washington voltar ao Santos. Eu acho que é um garoto diferente. Para quem a gente perguntava, né, que acompanhava o David Washington nos treinamentos, dizia e usava até o termo fenômeno para esse garoto. Eu acho que é um jogador muito bom e que, se voltar, Giovanni Afonso, por mais que não tenha conquistado tantos minutos na Europa, se voltar, olha, eu acho que o Santos fica ainda mais forte. Aí quem tem que se virar é o Pedro Caixinha para saber quem vai jogar de 9, quem vai jogar como segundo atacante. Mas seria muito legal ver o jogador David Washington, o Tiquinho Soares, o Guilherme e também o Soteldo junto, e que se vire o Caixinha, Giovanni Afonso. Eu acho que se de fato o David Washington chegar, um desses 4 ia ter que rodar, Marcão, porque jogar com Tiquinho, David Washington, Soteldo e Guilherme abertos, olha, é um time ofensivo, né? No mínimo ofensivo, né? Teria que ter 2 volantes ali, o que eu não acredito que o Caixinha deva fazer. Acho que o Caixinha ia escolher 3 desses 4 para começar entre os titulares, né? Mas de fato o David Washington é um jogador diferente, Marcão. Concordo com tudo que você disse, acho que foi uma das piores vendas da história do Santos Futebol Clube, tanto em questão de valor como também questão esportiva, né, Marcão? O David Washington ainda tinha muito para evoluir no Santos. Eu tava dando uma pesquisada, foram apenas 16 jogos com a camisa do Peixe e 3 gols marcados, ou seja, é muita pouca amostragem ali para definir se o jogador deve ser vendido ou não. E ele que era um talento raro, né? Só as poucas movimentações, os poucos toques na bola, a gente via que era um jogador diferente, Marcão. Então que pena que foi tomada essa decisão da venda e você foi muito feliz, prejudicou o Santos, que perdeu um baita jogador que talvez, se tivesse permanecido, poderia ter ajudado a salvar no rebaixamento. Claro que o futuro, o passado, quer dizer, a gente não pode mudar, mas será que com o David Washington, um atacante de mais qualidade, o Santos não tinha permanecido, não tinha somado mais um pontinho necessário para ficar na primeira divisão? Enfim, é impossível prever isso, mas com certeza ele seria muito importante e prejudicial para a carreira do garoto, que, Marcão, o Chelsea compra um monte de meninos e acaba não tendo espaço para utilizar. O David está tendo que jogar o Sub-21, que, com 19 anos não era mais para o David Washington estar jogando, né? Então, uma pena, e espero, Marcão, que apesar de difícil, o Santos faça esse negócio. A gente tem que ver o quanto o David Washington amadureceu nesse período de 2 anos, mas se de fato ele conseguiu evoluir um pouquinho de todo aquele seu potencial, com certeza chegaria para jogar. E olha, talvez ser o camisa 10, né? A gente tá discutindo, quem deveria receber a 10, com quem vai ficar a 10. Se o David Washington chegar, eu daria confiança, eu daria 10 para ele, Marcão. É interessante, por ser um garoto da base, por ser um garoto que pode mostrar muito pelo Santos. Eu confio demais nesse garoto David Washington, confio demais. Eu vi alguns varandeiros colocando, mas o cara não joga no Chelsea e tal. É a mesma coisa de você achar que o Endrick não sabe nada de bola, não presta porque não joga no Real Madrid. A realidade lá é outra. Você tem a questão da adaptação, você tem a questão também que existe um certo preconceito com os jogadores brasileiros. Isso existe mesmo por parte de alguns treinadores. O brasileiro, para jogar hoje no futebol europeu, tem que ser muito melhor do que o europeu, senão não joga. Ah, Marcão, mas o Vinícius Júnior deu certo, o Rodrigo deu certo. Sim, mas sofreram também bastante. Então, o início dos jogadores brasileiros na Europa é muito complicado. Para os caras jogarem, eles precisam ser bem melhores do que os europeus. Porque se forem próximos, quem joga é europeu. Se forem iguais, quem joga é europeu. Isso é um fato. São poucos treinadores do futebol mundial que gostam de jogador brasileiro.
A maioria vai lá e sofre. Então essa história de, o David Washington não presta porque não jogou no Chelsea, isso é tudo balela. Isso é tudo balela. Traz o garoto que ele tem futebol para jogar. Tem muita qualidade esse David Washington. Muita qualidade. E claro que eu acho que foi um erro grande do seu empresário, do Santos Futebol Clube, de ter colocado o garoto no Chelsea sem minutagem no Santos, né? O David Washington foi pro futebol inglês, que é hoje a liga mais difícil do mundo, sem ter minutos em campo. É claro que ia dar problema.